Olá, é o professor Rogério. Então, continuando o estudo sobre a luz, essa semana vamos falar sobre a luz e as cores. Como que nosso cérebro, a visão percebe as cores? Graças à luz, né? A luz é fundamental para enxergarmos o mundo, as formas e cores dos objetos e corpos. A luz é fundamental para enxergarmos as cores, percebermos o mundo e os objetos, os corpos, né? Então vocês estão vendo essas bolinhas coloridas. Nós percebemos a forma das bolinhas, essas diferentes cores, graças à luz, né? Por quê? Sem luz, o escuro é ausência de luz. Então, quando não há luz, o escuro, nós não percebemos as cores e as formas dos objetos. Não enxergamos nada do ambiente. Então, na ausência de luz, que nós chamamos de escuro, nós não enxergamos nada. Nós não percebemos o que há no ambiente. Então, nessa sala aí do slide, do vídeo, existe algum objeto? Qual é a cor dele? Então, nós não sabemos porque não há luz. Então, a luz é fundamental para percebermos as cores do mundo. Nós vimos que existem corpos e objetos que emitem luz. Falamos lá sobre o sol, né? O fogo, um vagalume. Então, nós percebemos, enxergamos e vemos esses corpos e objetos naturais e artificiais, como as lâmpadas. A gente consegue vê-los porque eles emitem luz, ou seja, eles produzem luz. Então a luz deles chega até os nossos olhos e assim podemos vê-los. Então, mesmo no escuro, por exemplo, de uma floresta, nós vamos ver lá um vagalume, porque ele está produzindo luz. No escuro lá de uma praia, nós vamos ver o fogo, né? Porque eles produzem luz. Nós detectamos através da visão as lâmpadas porque elas estão emitindo luz. Agora, como enxergamos objetos e corpos que não emitem luz? Então, por exemplo, as plantas, utensílios domésticos, pessoas e roupas não emitem luz. No escuro, nós não os enxergaríamos. No escuro, a gente não enxerga as plantas de um jardim. No escuro, a gente não vai enxergar nada de uma cozinha. No escuro, nós não vamos enxergar ninguém, nem as cores em uma festa, tá? Como que enxergamos objetos e corpos que não emitem luz, não produzem luz? Então, vamos entender isso. Você já notou que a luz, ao atravessar substâncias ou refletir em materiais, se separa em luz de várias cores? Você já notou que na superfície de um DVD ou CD aparecem essas luzes coloridas, um reflexo colorido, certo? Aparece um azul, verde, um laranja, amarelo e um azul claro. Tá? Então, essas cores que aparecem na superfície CD. Então, quando a luz reflete em certos materiais, ela se separa em o que é chamado de um espectro, né? Cores diferentes. Então, a luz, ao atravessar um objeto de vidro, por exemplo, um prisma, né? Uma pirâmide de vidro, essa luz branca, ela se separa em luzes coloridas. Então, nós podemos ver aqui um roxo ou lilás, um azul claro, verde, amarelo, laranja e vermelho. São as mesmas cores que aparecem lá em um arco-íris. Então, aquelas cores de um arco-íris são as cores que constituem a luz branca do Sol. Então, a luz do Sol, ao atravessar a água, as gotas de água de uma chuva, ela se separa, né, nesse espectro de luz.
tá? Então a luz, ao atravessar ou refletir em substância, ela se separa em várias cores. Então, a luz que vemos é composta de um espectro de cores que só se tornam visíveis quando atravessam substâncias ou refletem em materiais. Então, a luz que a gente vê é composta de um espectro de cores. Neste caso aqui, ao atravessar esse prisma, esse objeto de vidro, a luz branca, ela se separa nesse espectro de cores, né? E são sempre as mesmas cores, roxo ou lilás, depois vem o azul, o verde, amarelo, laranja e vermelho. Então, a partir desse entendimento, vamos conversar sobre a cor do céu. Por que que o céu da Terra é azul? A gente viu isso um pouco na atividade da apostila na semana passada. Vimos que o sol pode ter uma cor alaranjada no pôr do sol, no final da tarde, pode ter a cor branca, né? O céu também, ele pode ter, né, em momentos a cor azul e às vezes a cor alaranjada. Do que é feito o céu? O céu é feito de ar, né? Por que que o ar ele adquire a cor azul e às vezes a cor alaranjada? Então a cor do céu é azul porque o ar ele espalha e reflete mais a cor azul do espectro. Então o que acontece no céu, no ar? A luz do sol, quando atravessa o ar, o céu, ele reflete, espalha essa faixa azul do espectro, por isso que o céu adquire a cor azul. Agora, já no pôr do sol, a luz atravessa o ar de outro ângulo, e o ar espalha e reflete a cor laranja do espectro da luz. Então, no pôr do sol, o sol está perto do horizonte, a luz atinge o céu de um ângulo diferente. E aí o que acontece? Nesse momento, a luz que o céu vai espalhar, a faixa de luz do espectro que ele vai espalhar é o alaranjado, avermelhado. Por isso que no pôr do sol, o céu adquire essa cor alaranjada, tá? Então, é por conta dessas cores que compõem a luz que nós podemos ter cores diferentes no céu, dependendo do ângulo do sol. Então, a cor percebida pela visão depende de qual cor do espectro da luz foi refletida ou absorvida. Então, um exemplo, nós vimos lá, então a luz ao atravessar um prisma de vidro se separa nas cores. Um objeto vermelho, um corpo vermelho, uma maçã, o que ele está fazendo? O que ela está fazendo? Por que nós enxergamos vermelho? Porque as substâncias que compõem a casca da maçã estão refletindo a faixa vermelha do espectro da luz e absorvendo as outras cores. Então a gente enxerga o vermelho. Então, numa gelatina de morango, por exemplo, a gente enxerga a gelatina de morango vermelha. Por quê? Porque essas substâncias que formam esse sabor de gelatina estão, né, permitindo a passagem, espalhando a faixa do espectro da cor vermelha, e as outras cores são absorvidas. Se fosse uma gelatina de abacaxi, nós a veríamos amarela. Por quê? Porque a gelatina de abacaxi espalha a cor amarela do espectro e as outras ele absorve. Uma gelatina de limão, nós a veríamos na cor verde. Por quê? Porque a gelatina de limão espalha a cor verde do espectro e vai absorver as outras cores. Então é essa luz, essa faixa do espectro que chega até os nossos olhos que faz com que a gente perceba qual é a cor dos objetos, tá? Então, voltando lá, que a gente perguntou, como que a gente percebe as cores aqui? As cores que vemos dependem da cor do espectro, que é refletida pelos corpos e objetos e que chega aos nossos olhos. Então, a gente vê aqui na flor, a planta, as folhas verdes, porque essa parte da planta está refletindo a faixa verde do espectro.
A florzinha a gente vê laranja porque essa parte da planta está refletindo a parte laranja do espectro da luz. Em uma cozinha existem diferentes objetos com diferentes cores, né? Então existem objetos na cor verde, cor laranja, branco, azulado, então amarelo. Cada objeto está refletindo uma parte diferente do espectro, uma cor diferente do espectro da luz, tá? No caso do branco, ele reflete todas as cores do espectro, tá? Superfícies de inox, alumínio também estão refletindo todas as cores, tá? A mesma coisa aqui nessa festa, a gente percebe essas diferentes roupas coloridas, por quê? Cada tecido aqui possui, né, substâncias que estão refletindo diferentes faixas do espectro da luz. Então, essa aqui está refletindo a cor verde do espectro da luz, essa aqui é a cor azul, essa a cor amarela, a laranja, vermelho e assim por diante. Então, graças à visão e à capacidade da visão perceber essas diferentes cores, né, e ao fato de os objetos e corpos refletirem, né, determinadas cores do espectro e outras não, tá? Então, na atividade, no arquivo do Word, que está aí junto com esse vídeo, né, dessa semana, vocês vão responder essas questões através desse vídeo. Então, nessa semana, nós não vamos fazer a atividade da apostila, tá? Obrigado, até a próxima.